Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Brasil pode bater recordes de casos e mortes por dengue neste ano. Além de fatores do clima quente e úmido, ressurgiram os sorotipos 3 e 4 do vírus. O Brasil pode atingir números alarmantes de dengue em 2024. O Ministério da Saúde estima que os casos da doença variem de 1.700.000 até 5 milhões de casos, uma média de 3 milhões de registros da doença. A previsão de crescimento desses números é resultado de uma combinação de fatores, como o calor intenso, chuvas abundantes e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a dengue. Diante desse cenário, o Brasil pode ter recordes no número de casos e de mortes, conforme estimativa da própria pasta. Só nos primeiros 15 dias do ano, foram quase 56 mil registros de casos de dengue no país, com 6 mortes. A incidência de casos está em 27,5 por 100 mil habitantes. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.800 casos, ou seja, houve um aumento de 108% no número de casos, mas com 17 mortes. No ano todo, o país registrou 1.079 óbitos confirmados, com outros 211 ainda em investigação. Já com relação aos casos de dengue, foram diagnosticados 1.641.000, resultando em mais de 52 mil hospitalizações. Embora esse número represente um aumento de 17,8% em relação ao ano anterior, ainda permanece abaixo do recorde estabelecido em 2015, quando o Brasil atingiu 1.688.000 casos da doença. Atualmente, todos os 4 sorotipos do vírus circulam no país. Uma situação considerada incomum pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa circulação simultânea aumenta significativamente o risco de propagação da dengue, o que demanda medidas preventivas rigorosas. O presidente Lula sancionou o projeto de lei orçamentária anual de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do governo federal para este ano. O texto prevê 54 bilhões de reais para um novo programa de aceleração do crescimento e cerca de 5 bilhões para o fundo eleitoral, além do aumento do salário mínimo para R$ 1.412. A soma do fundo eleitoral será 145% maior que o gasto nas eleições municipais de 2020, quando foram utilizados 2 bilhões de reais dos cofres públicos. E nos destaques internacionais, 21 soldados israelenses foram mortos em combate no sul da faixa de Gaza na segunda-feira. As forças de defesa israelenses afirmaram que essa foi a maior perda de vidas de tropas de uma só vez durante a guerra com o Hamas. O general Daniel Hagari disse em entrevista coletiva que a maioria dos soldados foram mortos no sul de Gaza pela explosão de um foguete antitanque lançado contra um tanque e um prédio que o exército israelense havia minado para sua demolição. Pouco antes, o exército havia publicado em seu site a identidade de 10 soldados mortos no sul da faixa de Gaza, a maioria reservistas. Hagari destacou a dificuldade para recuperar os corpos sob os escombros em uma operação que durou várias horas. Na guerra da Ucrânia também foram registrados hoje fortes ataques, sendo que os alvos são as principais cidades ucranianas. A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra a capital Kiev e Kharkiv, a segunda maior cidade do país. As autoridades falam em 5 mortos e pelo menos 60 feridos, incluindo crianças. Os ataques atingiram dezenas de prédios residenciais que pegaram fogo. Socorristas procuram por sobreviventes. A Ucrânia disse que abateu 21 dos 41 mísseis lançados pela Rússia. O Kremlin disse agora há pouco que não está atacando alvos civis. E olha só, lançado em 24 de janeiro de 1984, o primeiro Macintosh vai completar 40 anos. O Museu de História da Computação, na Califórnia,
exibe um dos primeiros computadores que foi responsável por abrir caminho para máquinas modernas. Os computadores, conhecidos como Mac, ganharam adeptos por sua facilidade de uso e sua interface gráfica, entre outras características. O Mac desempenhou um papel importante na transformação do computador pessoal, de algo que exigia um pouco de conhecimento, ou seja, memorizar um monte de comandos que seriam usados, por exemplo, em um PC IBM, em um ambiente gráfico no qual você poderia simplesmente apontar e clicar em diferentes coisas na tela e fazer seu trabalho dessa forma. O primeiro Macintosh foi um produto de luxo. Foi vendido em 24 de janeiro de 1984 nos Estados Unidos por mais de $7.000 hoje, equivalente a mais de R$40.000. Mas o preço caiu rapidamente para cerca de $2.000, o que o tornou mais acessível que o principal concorrente, o PC da IBM, que custava cerca de $10.000 hoje. O The New York Times informou que a Apple esperava vender 250.000 Macintoshes em 1984. Estes números louváveis, em uma época em que os computadores ainda não haviam se democratizado, são 15 vezes mais modestos do que as vendas atuais de computadores Apple. Inicialmente, o Mac era voltado para usuários profissionais, ou seja, pessoas que trabalhavam com artes criativas, como escritores e artistas gráficos e assim por diante. E essa comunidade permaneceu muito bem com o Mac durante esse tempo. Mas o mercado do Mac aumentou drasticamente, sendo usado basicamente por todos. É muito popular entre os estudantes, por exemplo, e se tornou uma marca global poderosa por si só. As consultorias Gartner e IDC estimam que o grupo de Cupertino tenha vendido cerca de 22 milhões de Macs em 2023. Com entre 8% e 9% das vendas globais, a Apple está em quarto lugar, depois da Lenovo, HP e Dell. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.